não especificando criança, público-alvo da educação especial, deve-se ao entendimento que esse documento acredita e defende a necessidade de observarmos atentamente as particularidades de cada criança, considerando a criança como centro do planejamento escolar, apostando em suas potencialidades. Salientamos ainda que buscamos enfatizar o ser criança, fazendo referência a todas as crianças. Compreendemos que esta inédita situação que estamos vivendo nos exige novas posturas, novos comportamentos e novas formas de ver e agir diante dos acontecimentos. Precisamos nos reinventar, mas sem perder de vista as nossas concepções, as conquistas alcançadas na educação infantil e a qualidade de ensino. Diante disso, a coordenação de educação infantil de Cariacica, SEMI, no âmbito do seu compromisso, responsabilidade de assegurar junto ao município uma educação de qualidade que garanta os direitos fundamentais estabelecidos pela LDB e documentos de referência para a educação infantil, vem por meio desse documento apresentar algumas considerações referentes ao ensino remoto. Com suspensão das aulas presenciais devido à pandemia, a educação infantil está inserida na portaria 039 de 8 de julho de 2020, que dispõe a sua segunda fase do projeto Intervenção Online com as crianças da Rede Municipal de Cariacica, bem como sobre o trabalho remoto. Dessa forma, os profissionais da educação infantil irão utilizar a plataforma Google Sala de Aula para manter a comunicação com as crianças e as famílias, oferecendo sugestões de aprendizagem significativa por meio desses recursos tecnológicos e diferentes redes sociais, como por exemplo Facebook, WhatsApp e Instagram. Também será utilizado como recurso de apoio as atividades pedagógicas complementares que serão elaboradas por cada unidade de ensino e deverão ser impressas para que cada criança tenha acesso ao material. O planejamento, a construção, impressão e reprodução desse material devem acontecer de forma colaborativa, com o envolvimento dos professores, pedagogos, coordenadores e diretores. Esse material precisa ser organizado para ser entregue mensalmente, mas as propostas de aprendizagem serão organizadas ou divididas por semana dentro desse material. Soma-se a essas ferramentas de ensino-aprendizagem o portal Dever em Casa, também com as estratégias que visam proporcionar ainda mais interação entre família e escola. Ressalta-se que a elaboração do conteúdo para o portal contará com a participação da SEMI, equipe de educação infantil, e com a atribuição de cada unidade de ensino. Organizar o tempo, propor momentos que garantam, valorizem o pensar da criança. A especificidade local, social e cultural da comunidade que a unidade de ensino está inserida são questões que devem ser contempladas no replanejamento do plano de ação do CEMEIS. Revisão do plano de ação. Ressaltamos que é fundamental que as unidades de ensino realizem com toda a equipe de profissionais a revisão e a reorganização do plano de ação. E a partir dessa revisão e reorganização do plano de ação, possam realizar o planejamento de acordo com a situação em que estamos vivendo, garantindo as interações, as brincadeiras como eixos principais da educação infantil, os direitos de aprendizagem das crianças e os campos de experiências conforme constam nos documentos de orientação da educação infantil, diretrizes nacionais para a educação infantil, os DCNs, BNCC, Base Nacional Curricular Comum, diretrizes curriculares municipais para a educação infantil e outros documentos norteadores, favorecendo o momento de como as crianças da educação infantil aprendem, considerando-os como
o centro do planejamento, considerando-as como centro do planejamento. E diante dessa nova metodologia de trabalho, que seja garantida a igualdade básica para as crianças como sujeitos de direitos, que mesmo não tendo acesso às interações online, possam estar vivenciando com seus familiares, por meio da sistematização do material impresso, os momentos de interação que serão sugeridos na plataforma Google, sala de aula e outras mídias citadas na metodologia, e que este material impresso possua igual qualidade para que essa aprendizagem seja ofertada de maneira democrática e acessível. Para isso é necessário que em cada sugestão tenha escrita imagens para propor o atendimento de todos, sem qualquer tipo de exclusão, respeitando a diversidade, assegurando a valorização. Para esse planejamento, também devem estar contemplando o respeito e a integração das crianças, considerando a história da diversidade brasileira, étnico-racial, cultural, social, religiosa e econômica. Será proposta para as crianças e seus familiares momentos que possam vivenciar experiências em situações cotidianas em que a aprendizagem aconteça de maneira integral, lúdica e interativa. É importante ressaltar ainda que as propostas de experiências de aprendizagens impressas das atividades pedagógicas complementares não deverão ser recolhidas, visando uma forma de proteção para as crianças e as famílias. E os profissionais, ressaltamos ainda que na educação infantil não temos o foco na correção de atividades, mas no processo de construção do conhecimento pela criança. Planejamento das propostas de aprendizagem. Ao pensar no planejamento, é necessário ver as crianças em suas singularidades, considerando a realidade que vive, os conhecimentos que trazem, das experiências que vivenciam no contexto social e cultural nos quais estão inseridas. E a partir disso, pensar em propostas que sejam possíveis para famílias realizarem com as crianças, considerando que as famílias também fazem parte desse processo de aprendizagem. Diante dessa situação de pandemia, sabemos que não será uma tarefa fácil, mas é necessário buscar formas de garantir o direito das crianças à aprendizagens e ao desenvolvimento integral da melhor forma possível. As propostas de aprendizagem serão elaboradas pelos professores com a orientação e colaboração dos pedagogos que farão essa orientação de forma online. Frequência dos alunos. A Portaria 039, de 8 de julho de 2020, em seu artigo 3º, define o dia 1º de 2020 para a retomada dos calendários escolares da educação infantil e do ensino fundamental de forma não presencial, estabelecendo a obrigatoriedade de registro da frequência das crianças por parte das unidades de ensino. Porém, como não podemos vincular a frequência da criança e a sua presença física na escola, fica orientado pela Secretaria de Educação que as escolas farão acompanhamento da frequência da criança por meio da entrega de materiais impressos e das interações nas plataformas e redes sociais. Assim, a participação das crianças nas interações escolares será registrada em planilha disponibilizada pela SEMI. Posteriormente, será registrada no diário de classe pelo seu professor. Ressaltamos que, no caso das famílias que não comparecerem à escola mensalmente para buscar as atividades, ou não acessar as mídias sociais, a escola deverá encaminhar à SEMI por meio de planilha o nome da criança, o nome de seus responsáveis, assim como o contato telefônico e endereço residencial para encaminhamento junto ao Ministério Público. Avaliação ao acompanhamento do processo. Em
Entender a avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem é fundamental para que a unidade de ensino e os seus profissionais possam identificar as ações positivas, o que está dando certo, o que precisa ser melhorado, as melhores alternativas, estratégias para oferecer às crianças um ensino com qualidade e oportunidades equitativas de aprendizagem. Dessa forma, diante da situação em que estamos vivendo, ressaltamos que é preciso pensar na avaliação como um processo contínuo, processual ou de forma qualitativa. O objetivo desse momento será traçar estratégias de melhoria do processo de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia, mas assegurando primeiramente a proteção da vida, a saúde, bem-estar socioemocional das crianças e o direito à educação. Do ensino fundamental. Apresentação. Segundo a LDB, o ensino fundamental é um dos níveis da educação básica no Brasil. Vou ler de novo. Segundo a LDB, o ensino fundamental é um dos níveis da educação básica do Brasil. É obrigatório e gratuito nas escolas públicas e atende crianças a partir de 6 anos de idade. Os principais objetivos desse nível de ensino é a formação básica do cidadão por meio do desenvolvimento da capacidade de leitura, escrita e cálculo. Também estão apontados como objetivo o trabalho com as artes, os estudos no ambiente social e natural. No município de Cariacica, o ensino fundamental está organizado em 2 etapas: ensino fundamental de 1º ao 5º ano, ensino fundamental de 2º ao 9º ano. Essa organização se faz necessária para respeitar as especificidades de cada etapa do ensino. Assim sendo, as orientações a seguir precisam considerar a singularidade dos sujeitos que compõem as diferentes etapas do ensino fundamental e a diversidade que esse grupo de estudantes vivencia, principalmente em momentos de pandemia. As unidades de ensino que atendem o ensino fundamental precisam refletir sobre as diferentes formas de acesso a tecnologias por parte dos alunos, aos ritmos de aprendizagem de cada um e se debruçar sobre a orientação para a elaboração das atividades pedagógicas não presenciais que serão, a partir de agora, disponibilizadas pelas escolas até perdurar o período de suspensão das atividades letivas presenciais. Planejamento e organização de conteúdo. Considerando o período de pandemia, a suspensão das aulas presenciais e as medidas de proteção à saúde para o retorno do ano letivo, cabe nesse momento outro olhar sobre a organização curricular das escolas. Será necessário a reorganização do calendário escolar, passando pela revisão dos conteúdos, priorizando aqueles que professores julgarem essenciais, assim como as habilidades e competências que estavam previstas para o ano letivo de 2020. Essa nova organização curricular busca minimizar as perdas do processo educacional sofrido pelos alunos e assim tentar garantir os padrões básicos de qualidade, tendo em vista ao longo período de afastamento social e a irregularidade de acesso aos conteúdos escolares. Sendo assim, com base nos documentos nacionais, estaduais e municipais que hoje embasam o trabalho dos professores que atuam em ensino fundamental, foram organizados dentro da sala da formação junto com os professores, dentro das salas de formação junto com os professores, os conteúdos que precisam ser trabalhados deste ano 2020, com vistas à continuidade do trabalho pedagógico em 2021, esse material será encaminhado às unidades de ensino. Esse material será encaminhado às unidades de ensino e deverá ser alvo de estudo por parte dos professores e pedagogos como forma de orientar
a elaboração das atividades escolares que serão demandas aos alunos, que seja de forma impressa ou nas plataformas virtuais. Como forma de sistematizar o trabalho de planejamento, a Secretaria de Educação organizou junto aos pedagogos 2 planilhas que serão preenchidas pelos professores e arquivadas na escola. São as planilhas de planejamento semanal e plano anual de ensino. Os planejamentos estão previstos para acontecer semanalmente de forma individual ou coletiva. As atividades organizadas pelos professores devem ser registradas nas planilhas de planejamento e validados pelo pedagogo. Somente depois desse processo poderão ser disponibilizadas para os alunos. Frequência dos alunos. A Portaria 039, de 8 de julho de 2020, em seu artigo 3º, definiu o dia 1º de 8 de 2020 para a retomada dos calendários escolares da educação infantil e do ensino fundamental, de forma não presencial, estabelecendo a obrigatoriedade do registro da frequência das crianças por parte da unidade de ensino. Porém, como não podemos vincular a frequência das crianças, a sua presença física na escola, fica orientada pela Secretaria de Educação que as escolas farão acompanhamento da frequência da criança por meio da entrega de recebimento dos materiais impressos e das interações nas plataformas e redes sociais. Assim, a participação das crianças nas atividades escolares será registrada em planilha disponibilizada pela SEMI e, posteriormente, será registrado no diário de classe pelo seu professor. A entrega de materiais impressos pode ser feita mensalmente ou de maneira que a escola coletivamente decidir. Ressaltamos que, caso as famílias compareçam à escola mensalmente para buscar as atividades ou não, acessarem as mídias sociais, a escola deverá encaminhar a SEMI por meio de planilha. Por meio de planilha, o nome da criança, com o nome de seu respectivo responsável, assim como o contato telefônico e endereço residencial para encaminharmos junto ao Ministério Público. Metodologia de trabalho. As atividades serão organizadas considerando as aulas não presenciais de acordo com o período de isolamento social e considerando o novo calendário elaborado para esse momento. O grande desafio nesse momento é o isolamento social e manter a interação com os alunos. Por isso, nos planejamentos devem se organizar formas de estabelecer uma rotina de contato com os alunos e com a família dos estudantes, acompanhando encaminhando das ações pedagógicas planejadas durante o afastamento. Para alunos que não tiverem acesso à internet, a escola deve elaborar um guia de estudo para estudantes de família como forma de orientá-los na organização da rotina diária de estudos. Com os alunos que terão acesso às plataformas ou os outros meios virtuais, a escola deverá prever no mínimo 2 horas semanais de interação com os alunos por parte dos professores que têm carga horária completa na unidade e proporcionalmente para aqueles que tiverem carga horária menor. O portal Dever em Casa também será uma estratégia para proporcionar uma melhor interação entre família e escola. Ressalta-se que a elaboração de conteúdos no portal contará com a participação da SEMI, o portal Dever em Casa também será uma estratégia para proporcionar uma melhor interação entre a família e escola. Ressalta que a elaboração do conteúdo portal contará com a participação da SEMI, equipe de ensino fundamental, e com as contribuições de cada unidade de ensino. Para isso, as coordenações pedagógicas organizarão um cronograma que será encaminhado à unidade de ensino. Na organização das atividades escolares, os professores e pedagogos precisam se atentar para os conteúdos e habilidades que são previstos e, para além disso, na organização metodológica. A Secretaria de Educação orienta que as atividades sejam organizadas seguindo a metodologia da sequência didática, partindo sempre de um tema central como forma de contextualizar
o conteúdo trabalhado, possibilitando a aproximação com o cotidiano dos alunos. Zabala, 1998, página 18, explica que as sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetos educacionais, portanto, permite refletir o fazer pedagógico de modo articulado, sistematizado e contextualizado. Seguindo esse entendimento, torna-se urgente adotar nas escolas municipais de Cariacica métodos educacionais que promovam práticas de ensino contextualizadas e significativas, e a partir disso pensar em propostas que sejam possíveis aos alunos, às famílias, realizar um conjunto considerando o inédito processo de aprendizagem vivenciado pela humanidade. A escola também precisa organizar o cronograma para a entrega das atividades impressas, sempre respeitando os protocolos de saúde, não podendo assim haver aglomeração, exigir o uso de massa e ter a disponibilização de álcool em gel para todos. Sugerimos que a entrega seja distribuída por turma, para que não haja aglomeração. Sugerimos que a entrega seja distribuída por ano e turma, para que não haja aglomeração. Das avaliações. Em relação à suspensão das aulas devido à emergência de saúde provocada pelo Covid-19, a portaria SEMI 039, de 8 de julho de 2020, estabelece a retomada dos calendários escolares 2020 no ensino fundamental e educação infantil a partir do dia 1º de agosto de 2020, por meio das atividades pedagógicas não presenciais, com a utilização da plataforma online e entrega de materiais impressos aos alunos. Cariacica 2020. A referida portaria está em consonância com a medida provisória 934, de 1º de abril de 2020, que flexibiliza em caráter excepcional a obrigatoriedade de 200 dias letivos, desde que sejam cumpridas 800 horas de trabalho escolar. Brasil 2020. Além disso, também está em consonância com o parecer do CNSP número 5/2020, pois faz o apontamento da possibilidade de cumprimento da carga horária mediante a realização das atividades pedagógicas não presenciais durante a pandemia. Brasil 2020. Porém, essa nova organização de ensino apresenta diversos desafios que têm demandando reflexões profundas, estudos e diálogos constantes com os sujeitos que compõem o processo educativo, que compõem os processos educativos no sentido de potencializar as possibilidades de ações frente aos complexos desafios que têm sido impostos no processo de garantia do direito a uma educação de qualidade para todos os alunos, conforme preceituado pela legislação brasileira. Um dos pontos que merece atenção especial no conjunto de problematizações que estão sendo promovidas é a questão da avaliação. Acreditamos que uma avaliação processual, formativa e qualitativa deve integrar os processos de ensino-aprendizagem. E, neste contexto, a avaliação diagnóstica se apresenta como um importante recurso no processo de retorno às atividades referentes ao ano letivo de 2020. A portaria SEMI de 039, de 8 de julho de 2020, estabelece em seu artigo 3º que as avaliações aplicadas aos estudantes no ano letivo de 2020 não poderão ser utilizadas como critérios para retenção, devendo ter caráter unicamente diagnóstico, visando identificar o nível de aprendizagem dos alunos para elaboração e adequação de estratégias de reforço e recuperação de aprendizagem para o próximo ano. Cariacica 2020, página 3. Tal orientação em consonância com o parecer do CNSP número 11/2020, que recomenda a adoção de medidas que minimizem a evasão e a retenção escolar,
no ano de 2020, Brasil 2020. Nesse contexto, a coordenação da Organização de Inspeção Escolar propõe uma normatização acerca dos registros da avaliação. Compreendemos e corroboramos com as críticas e posicionamentos contrários à avaliação quantitativa, principalmente nesse contexto de pandemia, que ocasionou a suspensão das aulas presenciais, pois realmente se configurava em um debate necessário e legítimo. Todavia, o registro da avaliação é realizado em consonância com uma orientação legal do município, reflete em documentos de suma importância para a escola, bem como a trajetória escolar dos alunos, especificamente os diários de classe, as atas, resultados finais, o histórico escolar dos alunos. De acordo com a Resolução 007/2011, a avaliação na educação infantil consiste no acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tornando-se como referência os objetos estabelecidos para essa etapa da educação, sem finalidade de seleção ou promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Cariacica, 2002, página 7. No ensino fundamental, a avaliação é um processo contínuo, cumulativo, de desempenho do aluno, como prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Os registros dos resultados do processo avaliativo será contínuos e apresentado como uma referência para acompanhamento. Os resultados serão obtidos por meio de utilização de instrumentos e estratégias diversificadas. Cariacica, 2012, página 11. Nessa etapa de educação básica, a avaliação de primeiro ao terceiro ano possui aspecto processual participativo, formativo, cumulativo e diagnóstico, com os registros de modo descritivo e instrumento próprio, havendo prosseguimento automático até o terceiro ano. No quarto e nono ano é utilizado o sistema de nota de 0 a 10, sendo necessário para aprovação e aproveitamento mínimo de 60% no processo de aprendizagem. Cariacica, 2020. Nesse sentido, trazemos como possibilidade para o ensino fundamental de 1 a 2 a utilização de conceitos relacionados à apropriação dos conhecimentos, podendo ser utilizados o conceito alcançou parcialmente e não alcançou. Porém, para fins de registro da documentação dos alunos, os conceitos serão convertidos e baseados no sistema de nota, atendendo os aspectos da legislação que ampara a nossa rede de ensino. Dessa forma, os valores serão utilizados a partir do mínimo de aproveitamento para aprovação, que é referente a 60%. Nesse caso, no ensino fundamental, a transcrição dos conceitos para o sistema de nota será assim representada: alcançou de 9 a 10, alcançou parcialmente de 7 a 8 e não alcançou 6,0. Na organização da carga horária dos alunos, no decreto 055 de março de 2020, que suspende as aulas presenciais em toda a rede municipal, com a medida provisória 934, de 1º de abril, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo de educação básica do ensino superior, decorrente das medidas que enfrentam a situação de emergência de saúde pública, medidas essas que dispensam o cumprimento dos 20 dias letivos, mas também a obrigatoriedade de carga horária mínima de 800 horas no ensino fundamental. Diante dessa nova realidade educacional, faz necessário uma reorganização curricular nas escolas e projetar um novo olhar sobre as atividades escolares nesse ano de 2020. As atividades escolares assumem a função de garantir a manutenção das matrículas dos alunos, a frequência e o acompanhamento das aprendizagens dos mesmos, assim como vão ajudar a garantir a carga horária mínima obrigatória de 800 horas a serem cumpridas até o final do ano letivo. Para cumprir
Para cumprir as 800 horas do trabalho escolar previsto na LDB 9394/96, as escolas de ensino fundamental precisam, no mínimo, 5 horas diárias de atividade escolar aos alunos. Para fazer o cálculo dessa carga horária de 5 horas diárias de atividade, a escola deve usar como referência a organização curricular municipal do ensino fundamental, onde consta o quantitativo de aulas por disciplina que precisa ser trabalhada por ano escolar. Com base na tabela abaixo, será feita a conversão de atividades escolares em carga horária de estudo. Então, para cada atividade elaborada e entregue ao aluno, será computado 1 hora de aula. Sendo assim, a cada semana os alunos deverão ter 25 atividades para cumprir. Sendo assim, a cada semana os alunos deverão ter 25 atividades para cumprir as 25 horas semanais. Segue abaixo o modelo de organização semanal. Disciplina: língua portuguesa, 6º ano, 4, matemática, 4, ciências, 3, história, 3, geografia, 4, ensino religioso, 1, inglês, 2, arte, 2, educação física, 2, total, 25. Quantidade de atividade por semana: 4 atividades, língua portuguesa, matemática, 4 atividades, ciência, 3 atividades, história, 3 atividades, geografia, 4, ensino religioso, 1 atividade, inglês, 2 atividades, arte, 2 atividades, educação física, 2 atividades, que completa 25. Isso no 7º ano. 4 as atividades, né? Então, tem essa tabela, segue abaixo o modelo de organização semanal do número de atividades. Tá bom? Eu vou pular esse pedaço. Nós já fizemos já fizemos essa leitura, já visualizamos, né? Então vamos pular esse pedaço. Olha, disciplina, planilha, aula prevista aos primeiros anos. Língua portuguesa, 7. Matemática, 6. Ciências, 2. História, 2. Geografia, 2. Ensino religioso, 1. Inglês, 1. Arte, 2. Educação física, 2. Quantidade de atividade por semana. Então tem aí, vamos pular esse quadrado também, que é uma coisa que pode, já está aí, né? Enfim, a gente não precisa ler isso tudo. Vamos para a educação especial, tá? Da educação especial, orientações aos professores de educação especial e equipe pedagógica para a elaboração das atividades pedagógicas não presenciais dos alunos público-alvo da educação especial no município de